VM Quiz número 63. 50 perguntas de conhecimentos gerais. Vamos lá, pessoal. Boa sorte. Pergunta número 1. A tradução de judô é método bruto, método suave, método rápido ou método eficaz? Resposta: método suave. Do japonês ju, calmo, delicado. Do, modo, método, caminho. O judô é uma modalidade do antigo jiu-jitsu. Pergunta número 2. A festa de Halloween foi trazida para os Estados Unidos por imigrantes ingleses, alemães, irlandeses ou mexicanos? Resposta: irlandeses. Ela chegou aos Estados Unidos nos meados do século XIX. Pergunta número 3. Crawl é um estilo de natação, de luta, de corrida ou de salto? Resposta: natação. Crawl significa engatinhar, rastejar. Em português chamamos de nado livre. Pergunta número 4. O Taj Mahal é um mausoléu, um templo, um museu ou um hotel? Resposta: mausoléu. Fica em Agra, na Índia. Sua construção foi iniciada em 1632 e levou cerca de 20 anos para ser concluída. Foi mandado construir por ordem do imperador, que o fez para honrar a memória de sua terceira esposa. Pergunta número 5. Fidel Castro liderou a Revolução Cubana em 1949, 1959, 1969 ou 1979? Resposta: 1959. A revolução derrubou o governo de Fulgêncio Batista e acabou com a interferência norte-americana. Cuba, então, aproximou-se da União Soviética. Pergunta número 6. Qual dos substantivos abaixo é epiceno? Cachorro, leão, onça ou gato? Resposta: onça. Epiceno é o substantivo com apenas um gênero: pulga, onça, jacaré, baleia, cobra. Quando necessário identificar o sexo, dizemos onça macho, onça fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, etc. Pergunta número 7. Que fato histórico aconteceu no Brasil em 24 de agosto? Incêndio da Boate Kiss, Ayrton Senna morreu,
Brasil entrou na Primeira Guerra ou suicídio de Vargas? Resposta: suicídio de Vargas. Getúlio Vargas suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Pergunta número 8. Xilogravura é gravação em madeira, em pedra, em metal ou em cimento? Resposta: é gravação em madeira, do grego xilon, que significa madeira. A xilogravura pode servir de matriz para impressão em papel. Pergunta número 9. O que é o boitatá no folclore brasileiro? É um carneiro? É um boi? É uma cobra ou é um bode? Resposta: é uma cobra. No Tupi-Guarani, a palavra designa o fogo fátuo. Na lenda, é uma cobra expelindo fogo que destrói os inimigos das florestas. Pergunta número 10. Qual é o feminino de javali? Javalia, javalina, javalá ou javaloa? Resposta: javalina. O javali é também conhecido por outros nomes como porco do mato, porco bravo, porco monteiro, porco selvagem. Pergunta número 11. Qual foi a principal causa da Primeira Guerra Mundial? Ataque japonês, afundamento de navio, invasão da Polônia ou assassinato de autoridade? Resposta: assassinato de autoridade. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado juntamente com sua esposa, a duquesa Sofia. Pergunta número 12. O que significa a expressão Agnus Dei? Glória a Deus, não temas, Cordeiro de Deus ou surgiu a luz? Resposta: Cordeiro de Deus. Expressão usada em cerimônias religiosas e faz referência a Jesus Cristo. Pergunta número 13. Em que ano teve início a Segunda Guerra Mundial? 1919, 1929, 1939 ou 1949? Resposta: 1939. O combate envolveu as maiores potências da época e foi o maior conflito armado da história. Terminou em 1945. Pergunta número 14. BRICS é um grupo formado por países da Ásia, da Europa, da América do Sul ou de vários continentes? Resposta:
Vários continentes. É um grupo de cooperação econômica formado por países emergentes que têm as melhores taxas de crescimento. É formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Teste e exercite sua memória visitando meu novo canal. Instrutivo e divertido. Link no final deste vídeo. Pergunta número 15. Em que emissora de TV foi lançado o programa Jovem Guarda? Globo, Bandeirantes, Record ou SBT? Resposta: Record. O programa surgiu em 1965 na TV Record de São Paulo. Era apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa, com grande sucesso de audiência. Pergunta número 16. O Império Romano atingiu o máximo de expansão sob o governo de Tito, Vespasiano, Trajano ou Augusto? Resposta: Trajano. Atualmente, cerca de 40 países ocupam a área outrora conquistada pelo Império Romano. Pergunta número 17. O crime do Citroën negro também ficou conhecido como o crime do Sacopan, o crime da Gávea, o crime da Tijuca ou o crime da Barra? Resposta: crime do Sacopan. Crime ocorrido em 1952, amplamente divulgado, ficou meses nas páginas dos jornais. Pergunta número 18. Qual é a origem da palavra cachecol? Russa, alemã, francesa ou espanhola? Resposta: francesa. Cache, esconder. Col, colo. Esconder o colo. A ideia de pôr um pano em redor do pescoço começou com os soldados da antiga Roma que o faziam com um pano molhado para molhar o pescoço em dias muito quentes. Pergunta número 19. Que percentual de território a Austrália ocupa na Oceania? 30%, 50%, 70% ou 90%? Resposta: 90%. O restante do continente é ocupado por 14 países em mais de 10 mil ilhas. Pergunta número 20. O que é um agogô? É um instrumento? É um amuleto? É um tipo de colar? Ou é uma saudação? Resposta: é um instrumento. Instrumento musical de origem africana em forma de ferradura com campânulas de ferro. Pergunta número 21.
No jogo de sinuca, a bola da vez é a mais fácil, a de maior valor, a de menor valor ou a bola 7? Resposta: a de menor valor. O jogo tem muitas variações, mas em princípio as bolas são numeradas de 1 a 7 e elas devem ser encaçapadas na ordem crescente. Pergunta número 22. O livro A Origem das Espécies é de autoria de Thomas Huxley, Charles Darwin, Alfred Wallace ou Ernest Haeckel? Resposta: Charles Darwin. Charles Robert Darwin foi o autor da teoria da evolução através da seleção natural. Os outros nomes nas opções são de estudiosos do assunto e também defensores das ideias de Darwin. Pergunta número 23. Qual destes cartunistas era irmão do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho? Jaguar, Enfio, Ziraldo ou São Paulo? Resposta: Enfio. Betinho foi ativista dos direitos humanos, seu irmão Enfio cartunista e o outro irmão Chico Mário compositor e violinista. Os três morreram nas décadas de 80 e 90. Pergunta número 24. A fisiologia estuda o corpo humano quando são, quando doente, enquanto vivo, vivo ou não? Resposta: a fisiologia estuda o corpo humano enquanto vivo. A anatomia estuda a forma dos órgãos e tecidos, vivos ou não, enquanto a fisiologia está focada na função, como o corpo funciona para se manter vivo. Pergunta número 25. Que presidente brasileiro criou o lema 50 anos em 5? Emílio Médici, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros ou Itamar Franco? Resposta: Juscelino Kubitschek. O lema se referia ao desenvolvimento da indústria automobilística e ao progresso como um todo, incluindo a construção de Brasília. Pergunta número 26. Qual dos três países abaixo faz fronteira com o Brasil? Equador, Bolívia, Chile ou todos três fazem fronteira? Resposta: Bolívia. De todos os países da América do Sul, somente o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil. Pergunta número 27. Qual destes números indica pH neutro? 5, 6, 7 ou 8? Resposta: 7. Abaixo de 7, o pH é ácido
e acima de 7 é alcalino. Pergunta número 28. Qual é o maior aeroporto do Brasil? Galeão, Guarulhos, Congonhas ou Confins? Resposta: Guarulhos. Com uma área de 14 km², é também o maior da América do Sul. Pergunta número 29. O medo de multidões ou lugares muito fechados ou muito abertos pode ser um sintoma de escotofobia, cimofobia, agorafobia ou acrofobia. Resposta: agorafobia. É o medo de estar em lugar que não se pode escapar ou de não ter ajuda se precisar. Pergunta número 30. Em que ano foi criado o cartão de crédito? 1958, 1968, 1978 ou 1988? Resposta: 1958. Foi criado pelo Bank of America e foi denominado Bank AmeriCard. Em 1976 mudou seu nome para Visa. Pergunta número 31. Dulcinea é uma personagem fictícia do romance As Brumas de Avalon, Prometida do Rei, Dom Quixote ou Robin Hood? Resposta: Dom Quixote. Na imaginação de Dom Quixote, seu amor de juventude, uma camponesa de nome Aldonça, era uma dama belíssima da alta sociedade chamada Dulcinea del Toboso. Pergunta número 32. No jogo de xadrez, qual peça se movimenta somente em diagonal? Torre, peão, bispo ou cavalo? Resposta: bispo. Cada jogador tem 2 bispos. Pergunta número 33. Considerando-se a data de 31 de outubro de 2023, qual time está em primeiro no Brasileirão? Flamengo, Grêmio, Botafogo ou Palmeiras? Resposta: Botafogo. Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Bragantino em terceiro, Grêmio em quarto. Pergunta número 34. Presidente Bossa Nova foi uma música de crítica ao governo de Jânio Quadros, João Figueiredo, Juscelino Kubitschek ou José Sarney? Resposta: Juscelino Kubitschek. Música de composição e interpretação de Juca Chaves. Uma crítica bem humorada sobre JK.
Pergunta número 35. Quem foi o segundo astronauta a realizar a volta espacial em torno da Terra? Alan Shepard, John Glenn, Neil Armstrong ou Yuri Gagarin? Resposta: John Glenn. O russo Yuri Gagarin foi o primeiro. O americano Alan Shepard foi ao espaço após Gagarin, mas o segundo a completar a volta foi John Glenn. Pergunta número 36. Quantos filmes foram estrelados por James Dean? 4, 3, 2 ou 1? Resposta: 3. James Dean morreu em acidente de automóvel após terminar as gravações de Assim Caminha a Humanidade. Sua imagem tornou-se símbolo da rebeldia da juventude ao ser protagonista de Juventude Transviada. Atuou também em Vidas Amargas. Pergunta número 37. Erasmo de Roterdã era navegador, escultor, músico ou teólogo? Resposta: teólogo. Erasmo era um teólogo e humanista que viajou por toda a Europa entre os séculos XV e XVI. Pergunta número 38. Em que cidade fica o Estádio do Arruda? Goiânia, Recife, Fortaleza ou Manaus? Resposta: Recife. É o sexto maior estádio do Brasil, com capacidade para 60 mil espectadores. Pergunta número 39. Quem foi o criador da Bossa Nova? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto ou Caetano Veloso? Resposta: João Gilberto. João Gilberto era baiano de Juazeiro e morreu em 2019 aos 88 anos. Pergunta número 40. Los Hermanos é uma banda argentina, chilena, uruguaia ou brasileira? Resposta: brasileira. Formada no Rio de Janeiro em 1997. Entre outros sucessos da banda está o clássico dos clássicos Ana Júlia. Pergunta número 41. Quantos anos Brasília completou em 2023? 60, 61, 62 ou 63? Resposta: 63. Brasília nasceu no dia 21 de abril de 1960, sob o governo de JK. O projeto urbanístico foi de Lúcio Costa e o arquitetônico de Oscar Niemeyer. Pergunta número 42. A palavra Maracanã tem origem no nome de
uma pessoa, uma ave, um inseto ou uma planta? Resposta: uma ave. Na língua tupi significa semelhante a um chocalho, Maracanã. O local onde é o estádio hoje era habitado por aves que faziam um barulho parecido como o de um chocalho. Pergunta número 43. Vladimir Lenin foi um campeão de boxe, goleiro, bailarino ou líder político? Resposta: líder político. Foi líder da Revolução de Outubro, o evento que levou os bolcheviques ao poder na Rússia de 1917. Pergunta número 44. O condor é o símbolo nacional de 4 países da América do Sul, da América Central, da América do Norte ou da Europa? Resposta: América do Sul. Os países são Colômbia, Equador, Chile e Bolívia. Pergunta número 45. A origem da palavra tsunami é chinesa, japonesa, inglesa ou coreana? Resposta: japonesa. Tsu, porto. Nami, onda. Tsunami, onda do porto ou onda de porto. Pergunta número 46. Qual é o instrumento mais tocado no Brasil? Teclado, violão, bateria ou guitarra? Resposta: violão. Segundo pesquisa no blog Max, a guitarra fica em segundo lugar. Pergunta número 47. Orfeu da Conceição é uma peça musical adaptada do drama da mitologia grega Orfeu e Isolda, Orfeu e Helena, Orfeu e Eurídice ou Orfeu e Afrodite? Resposta: Orfeu e Eurídice. A adaptação teve a autoria de Vinícius de Moraes e a peça foi musicada por Tom Jobim. Pergunta número 48. O livro As Aventuras de Tom Sawyer é de autoria de Mark Twain, Ernest Hemingway, Clara Clemens ou Clarice Lispector? Resposta: Mark Twain. História de um menino órfão que mora com a tia e que apronta muito. Pergunta número 49. Qual é o órgão que armazena a bile? Rins, fígado, vesícula ou pâncreas? Resposta: vesícula.
A bile é uma secreção produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. É essencial para a digestão e absorção de gorduras e algumas vitaminas. Pergunta número 50. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. É uma frase de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Pero Vaz de Caminha ou Padre Anchieta. Resposta: Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi um fidalgo português, escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Bem, espero que você tenha se divertido e aproveitado o teste. Muito obrigado e até o próximo teste. E não esqueça de fazer a sua inscrição.